Eu tava falando agora no podcast que eu gravei com o Paulo antes aqui, que eu tava ouvindo um doutor, e ele se especializou em trauma, né? Não sei se você já viu, chama Gabor, Dr. Gabor. E ele escreveu um livro chamado O Mito do Normal. E ele fala bastante sobre trauma e tal, né? E aí ele falando no podcast sobre criação de filhos e tal. E aí ele falou uma coisa interessante que eu não tinha parado para pensar. Ele falou, todo mamífero brinca. Né? E essa parada, como a gente foi criado para brincar, né? E eu tava até falando, Paulo, aqui de como é interessante que nem acabou o podcast semana passada. Eu falei, Natan, vamos lá jogar tênis, né? Natan gosta de jogar tênis, eu gosto de jogar tênis. Vamos lá jogar tênis. Assim, em outras palavras, é que a gente é adulto, a gente chama de jogar tênis. Mas em outras palavras, eu falei, Natan, vamos lá brincar. Vamos brincar? Do mesmo jeito que você brincava com os amigos na rua de jogar alguma coisa. Porque é uma bolinha amarela, ele tá quase com um taco aqui, eu tô com um taco lá, e nós estamos... Ele tá tentando não deixar que o outro pegue, né? Exato. Então, assim, é uma brincadeira. E quando você vai lá no estádio, você tá indo lá ver 11 caras contra 11 caras brincando. Lógico que eles ganham muito dinheiro com isso, né? Mas e você gasta muito dinheiro com isso. E você gasta dinheiro com isso. Mas basicamente é uma brincadeira, né? A brincadeira. E assim, se a gente usar um termo bacana que o Tolkien criou, é uma subcriação. Nós recebemos de Deus a criatividade para inventarmos coisas que não existem. A gente pega o mundo que Deus fez e a gente o recombina, a gente o inventa, muda as coisas. O pintor pega as cores de Deus e inventa coisas. O músico pega as ondas sonoras que Deus inventou e recombina de inúmeras formas. E nós somos capazes de criar jogos, atividades, que não foi Deus que inventou o futebol, mas foi Deus que inventou os seres humanos, capazes de subcriar. Inventar a partir do que ele inventa. E a gente inventou nossos esportes, nossos deleites. E como é que pode ser, então, essa relação saudável e até que glorifica a Deus, a diversão? Perfeito. A gente precisa lembrar disso. A Bíblia insiste no quer comais, quer bebais, fazer para a glória do Senhor. E às vezes a gente se esquece que a própria comida, ela tem a forma natural que Deus fez, mas que nós produzimos a partir disso. Então, por exemplo, Salmo 104 fala que Deus deu pão para o homem. Mas Deus não deu árvore de pão. Deus deu trigo, Deus deu batata, centeio, coisas das quais nós fazemos o pão. Então, nossa criatividade humana em entender como que a gente poderia pegar esses grãos, torrar, fazer esses muitos processos envolvidos em criar pão, como que isso é uma dádiva de Deus pra gente. Então a gente criou formas disso, a gente recombina pratos, a gente inventa sabores, a gente cria receitas. Isso é criatividade humana, pegando a matéria-prima bruta que Deus deu e recombinando de muitas formas. Quando é algo assim, a gente não fica tão preocupado assim. Claro, existe a glutonaria, que é um exagero, que é um pecado, que é algo que desagrada ao Senhor. E a mesma coisa eu creio que vale para a diversão. Deus nos criou com esse impulso criativo. Todos os mamíferos ou todos os humanos gostam de brincar. Sim. A gente pode não gostar dos mesmos jogos, das mesmas brincadeiras, mas todo mundo gosta, ou gostava quando era criança e perdeu isso. E claro que isso tem limites também. Acho que todo mundo já viu uma pessoa que não sabe parar de brincar, que não sabe a hora de trabalhar, de levar a vida a sério, mas não há problema em a gente entender que a diversão ela funciona como uma espécie de um pequeno parênteses na vida comum, na vida ordinária. A gente está numa conversa séria, numa reunião de trabalho, alguém faz uma piadinha, quebra o clima, aquele clima tenso, acalma, acerta o negócio. A gente está numa semana pesada de trabalho, mas sai para jogar tênis com amigo, ou assiste um jogo do seu time ruim na televisão, ou fica bravo com o São Paulo na Libertadores. E isso quebra Ontem deu certo, né? Ontem deu certo. Eu estava preocupado, mas andou bem. Então a diversão ela pode servir como isso. Sim. E a gente precisa entender que, como qualquer outra área da vida cristã, ela pode ser feita de um jeito que aponta para o Criador e é recebida como uma dádiva, ou é algo que a gente isola e fala assim, não, Deus não tem nada a ver com o meu momento de lazer. Sendo que você devia estar olhando e falando assim, cara, Deus te deu, por exemplo, se você gosta de jogar tênis, Deus deu um corpo que é capaz de se mover em velocidade, em sincronizar os movimentos finos de coordenação de olhos e mãos para rebater uma bola, o suor que vem com isso, as substâncias químicas que libera no seu corpo e te traz sensações de euforia, de alegria e tudo mais. Foi Deus que te projetou assim. E você pode jogar uma partida de tênis e acabar aquilo e falar, Senhor, obrigado por ter me dado essa hora e meia. Obrigado, Senhor, pela leveza de um corpo que funciona, que anda, que faz isso. Obrigado. Ou você pode fazer aquilo de um jeito que simplesmente ignora que Deus existe, que o seu corpo veio dele, que a sua mente veio dele, que tudo veio dele. Assim como é possível você fazer uma refeição e nem pensar que veio das mãos do Senhor. Ou a mesma refeição e você falar, louvado seja o Senhor. Muito bom, muito bom.
É a gente ir deixando o Senhor redimir todas as coisas, Isso. Inclusive a diversão. Né? Exato. E assim, você falou de limites, né? Alguém já falou que é um bom teste. Você é capaz de dar graças a Deus por essa diversão de consciência limpa? Ou é algo que você faz e fala assim, espero que o Senhor não tenha visto que eu fiz isso? Exatamente. Talvez seja um bom teste ético aí de limites. Uma vez eu lembro de ter saído do restaurante de comida japonesa, né? E eu lembro que eu tava indo para esse restaurante, encontrar uns amigos, e eu tava no carro com louvor, assim, sabe? E ali orando no carro, tava sozinho, né? Orando no carro, louvando e tal. Aí eu fui nesse restaurante, rodízio. Rodízio, pegou leve, né? Tranquilo. Comi. Quando eu entrei no carro pra voltar, eu não conseguia louvar. Porque, assim, de verdade, assim, né? É cômico, mas assim, você fala, cara, pequei. Você sentiu assim, cara, foi desnecessário, foi exagerado. Eu errei ali. Uhum. E a oração era mais até de arrependimento, sim. Senhor, alivia essa azia. Não deixa esse resultado ser muito pesado. E pra quem ficou curioso, Natan ganhou de mim, né? Esse nosso primeiro jogo aí no tie-break, mas vai ter revanche. Se ele ganhar de novo, provavelmente eu vou precisar de outro editor aqui. Tem que trabalhar no backhand dele. Ele fica jogando no backhand, ele é terrível. Muito legal. Mas agora, futebol foi uma coisa assim que sempre gostou, assim? Era uma coisa que você sempre... Sim, cara, sempre gostei muito. Meu pai, meus avós sempre foram muito ligados em futebol. Você é de Brasília? Eu sou de São Paulo. Minha família é do estado aqui de São Paulo. Nasci em São Paulo, mas pequenininho, 2 anos já fui pra Brasília. Quando meu pai foi transferido pra lá e tal. Então cresci em Brasília. Uhum. Mas sempre foi futebol, assistir, jogar, sempre foi muito parte da vida. Ainda como um bom brasileiro. Ainda é. O jogar menos, hoje é mais assistir. Jogar menos. Muito bom. Aí você escreveu um livro, Filtro Solar. Sim, isso é filtro solar. Né? Isso é filtro solar. E que vai falar de Eclesiastes. Perfeito, isso mesmo. E Eclesiastes é um livro, assim, não tão... Eu diria, a gente não explora tanto ele, né? Verdade. Uma vez até o Ed René escreveu como o livro mais azedo. É uma percepção muito comum. Um livro azedo. Alguém já disse que é um livro escrito na segunda-feira. É o único livro faz sentido. Que é mais mal-humorado, assim. E de Salomão ali num outro momento, né? Uhum. Diferente, né? De Provérbios. De Provérbios, por exemplo, né? Fala um pouco sobre esse livro e o que ele explora, né? Beleza. Esse livro ele é fruto de uma série de pregações. Em 2013 eu preguei o livro inteiro de Eclesiastes. Que legal. 23 sermões, eu acho. E eu fui atrás de Eclesiastes justamente porque eu me assustava muito. Por causa dessas coisas. Algumas partes de Eclesiastes você lê e fala, gente, isso aqui tá certo. Eu sei que é a palavra de Deus, mas parece que ele tá trazendo uma visão tão negativa sobre as coisas, tão pessimista, alguns até diriam cínica sobre como o mundo funciona. Então, assim, resolvi mergulhar aí em Eclesiastes, claro, com o auxílio de mestres, né, de tantos livros que me ajudaram. E gostei do resultado, achei que ficou bem legal, achei que foi proveitoso e recebi muito esse feedback das pessoas também. Muitos ouvintes falaram, me ajudou muito, porque Eclesiastes ele é extremamente útil ao trazer uma visão muito, muito realista da vida nas suas agruras e prazeres, nas duas coisas. Às vezes a gente pensa só no negativo, mas Eclesiastes é cheio de passagens como vai, pois, e coma gostosamente o teu pão, e beba o teu vinho, e desfruta a vida com a mulher que Deus te deu, e aproveite essa vida, porque é dádiva do Senhor. Aproveitar a sua juventude. É dádiva do Senhor, veio das mãos dele. E foi muito gostoso poder explorar esse livro ao longo de várias semanas, né? Foram quase 6 meses aí pregando Eclesiastes, tentando entender como que ele nos ajuda. E tem um autor chamado Zach Eswine, que ele fez uma comparação muito útil. Ele diz que se Provérbios nos traz os verbos regulares da vida, Eclesiastes nos traz as variações verbais, né? Sempre tem isso na conjugação verbal, né? Alguns que são bonitinhos e outros que são uma bagunça a conjugação. Então, Provérbios vai dizer coisas como falar que o justo tem vida longa e o ímpio perece cedo. Então, um pouco mais matemático, você diria ali? Um pouco mais. A vida funciona assim. Mas Eclesiastes nos lembra que a vida é cheia de exceções. E às vezes o ímpio vive vida longa e o justo morre cedo. E coisas assim acontecem. Um seria a previsão do tempo e o outro é como o tempo aconteceu na verdade. Do clima. Entendi. Então, isto é filtro solar, o nome vem por causa Por que do nome? Por causa da ideia do não há nada de novo debaixo do sol. Okay. A ideia de debaixo do sol a vida é repetitiva, a vida é sempre essa mesmice, a gente tenta e nada dá certo, a gente começa um projeto novo, logo esse projeto desanima, a gente, de novo isso. E a solução que Eclesiastes aproveita é a gente tem que pensar no acima do sol. Quando a gente coloca tudo de uma perspectiva da eternidade, de Deus,
as coisas começam a fazer mais sentido. O trabalho que antes era só enfado e canseira, ele passa a ser útil no Senhor. A repetição da natureza, todo dia o sol nasce, dá a volta e se põe, nasce, dá a volta e se põe. Foi promessa do Senhor lá na época de Noé, de que as estações continuariam. Os ciclos e as mesmices são promessas do Senhor. Enfim, vendo da perspectiva bíblica, as coisas fazem mais sentido. O mundo não tem esperança quando você olha apenas debaixo do sol. Então a ideia do filtro solar é Muito essa. bom.